Olá, a gente está aqui para mais uma aula de contabilidade pública. Nessa aula nós vamos tratar sobre o exercício financeiro, sistemas de contas e plano de contas. Nós começamos essa aula falando do exercício financeiro, um conceito bastante simples e que quando é cobrado em prova não tem erro, você não pode errar essa questão porque é justamente o que determina a lei. E aí no teu material você tem o artigo da lei e ele diz que o exercício financeiro, ele corresponde ao ano civil. Se ele corresponde ao ano civil, o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Durante esse exercício financeiro, nós teremos as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas. Então veja que diz ali na lei também que pertencem a esse exercício financeiro as receitas arrecadadas e despesas empenhadas. Esses dois artigos, eles são cobrados em prova quando se trata aqui de exercício financeiro, não são questões complexas e é durante esse exercício financeiro que nós vamos ter então toda a arrecadação de despesas que foram previstas no orçamento, todo o empenho das despesas que foram previstas também no orçamento. Ao término desse exercício financeiro, a gente vai fazer a verificação, nós faremos então a verificação das receitas que foram aí arrecadadas, da previsão orçamentária com aquilo que realmente se realizou, é feito esse confronto, tanto para a receita quanto para a despesa. Despesa empenhada com a despesa paga, então a receita prevista com a receita arrecadada, a gente faz esse confronto e faz o confronto também da despesa empenhada com a despesa paga. Ok? Confrontando sempre aquilo que a gente identificou no orçamento, aquilo que foi previsto no orçamento com aquilo que foi realizado, arrecadado ou pago, certo? Isso ocorre dentro do exercício financeiro. Nós temos também nessa aula, como eu comentei contigo, o sistema de contas. E aí o que é o sistema de contas? Para que nós utilizamos o sistema de contas? Como funciona aqui então? O sistema de contas contábeis, ele vai ser utilizado para fazer o registro de todas as situações que ocorrem na contabilidade e que vão gerar uma informação contábil. Tudo que gera uma movimentação, eu preciso fazer o registro. Se eu comprei uma caneta, saiu dinheiro, entrou um bem, registro contabilmente. Se ocorrer um pagamento, registro contabilmente. Ocorreu uma arrecadação, registro contabilmente. Então, nós vamos fazer o registro das situações que geram alteração no patrimônio e de alguns atos que não geram alteração no patrimônio, mas que podem vir a gerar. Isso na contabilidade pública. Nós contabilizamos, portanto, atos e fatos. Na contabilidade pública, eu registro os atos e os fatos, não se esqueça. Os fatos são as situações que geram alteração no patrimônio. São essas movimentações que eu te dei o exemplo de aquisição de caneta, pagamento de salário, arrecadação de tributo, pagamento de despesas de viagens, enfim. Tudo que gera uma alteração no patrimônio, eu registro contabilmente. Esses são os fatos. Os atos são aquelas situações que inicialmente não geram uma alteração patrimonial, mas que podem vir a gerar. E se podem gerar alteração patrimonial, eu registro contabilmente. Ok? Portanto, na contabilidade pública, nós registramos contabilmente os fatos e os atos. Todos esses registros que ocorrem na contabilidade pública são feitos em sistema contábil. O sistema contábil é utilizado para contabilizar, para registrar as movimentações. Eu vou pegar lá o meu computador e vou registrar em um sisteminha lá todas as movimentações que ocorrem. Por que eu registro em um sistema contábil lá essa informação de movimentação? Porque esse sistema contábil vai organizar todos os registros que ocorrem. Então entenda como funciona o processo. Ocorre uma movimentação contábil, ocorre um ato ou um fato contábil, eu registro no meu sistema contábil. Esse registro que é feito no sistema contábil vai ser organizado futuramente e vai ser utilizado para elaborar as demonstrações contábeis. Então, o sistema de informações contábeis, ele vai receber todos os registros. Futuramente, esses registros serão organizados e darão origem às demonstrações contábeis. Sistema contábil, portanto, é fundamental dentro de uma contabilidade.
E quando nós falamos de contabilidade pública, nós temos uma norma que trata sobre o assunto, que está aí no teu material. Nós temos alguns subsistemas. O que são os subsistemas? Subsistemas são divisões dentro do meu sistema contábil que vai organizar melhor essa informação. Veja, eu vou ter um subsistema orçamentário, eu terei um subsistema patrimonial, também tem um subsistema de custos e um subsistema de compensação. Então, são todos os subsistemas que existem aí no sistema contábil. O subsistema orçamentário, e você também pode encontrar em prova simplesmente como sistema orçamentário, não é a denominação correta, mas algumas bancas chamam dessa forma, então é importante você ficar atento. Se você encontrar lá numa questão, falando dos sistemas de informação contábil, trazendo a correta classificação desses sistemas, aí você vai falar, não, está errado porque ele está falando de sistema e não subsistema. Então, não caia nessa falha. Não é a denominação correta, mas algumas bancas chamam os subsistemas simplesmente de sistema. Então, você pode encontrar algumas questões assim, identificando um subsistema orçamentário, por exemplo, como um sistema orçamentário. Não é isso que torna a alternativa incorreta, embora não seja a melhor denominação, não é exatamente esse tipo de situação que vai tornar a alternativa incorreta. Sempre analise a questão completa, analise todos os itens, veja se você não encontra nenhum outro erro. Nada impede que isso possa vir a ser cobrado futuramente como um erro de questão. Nada impede justamente por não ser a melhor denominação, mas até esse momento não vem sendo considerado como um erro de questão, certo? Então é importante que você saiba. Até agora está sendo considerado como uma outra denominação de um subsistema. Vamos lá então, subsistema orçamentário. O subsistema orçamentário, ele vai ser responsável pelo registro de atos e fatos que geram uma alteração no orçamento. Responsável pelo registro, pelo controle, portanto, do orçamento. Mas veja que eu destaquei aqui no quadro que ele vai ser responsável pelo registro de atos e fatos. É importante até que você grife aí no seu material. O subsistema patrimonial, ele é responsável pelo registro dos fatos que geram alteração no patrimônio, ou seja, ele é responsável pelo registro dos fatos aumentativos e diminutivos aí na situação líquida patrimonial da entidade, no patrimônio de uma entidade. Ele vai registrar variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas. Mas vejam que o sistema patrimonial registra fatos, não registra atos. Outro subsistema que nós temos é o subsistema de custos. O subsistema de custos será responsável pela apuração dos custos dos bens e serviços ofertados, produzidos pela entidade do setor público. Veja que o subsistema de custos não faz registro de atos e fatos. Ele faz a apuração de custos. E temos também o subsistema de compensação. Esse subsistema de compensação será responsável pelo registro dos atos de gestão que poderão gerar uma alteração patrimonial no futuro. Grifei, destaquei aqui esses itens, você grifa no teu material e isso é importante porque é explorado em questão de prova. A questão vai te dizer que, por exemplo, o subsistema patrimonial registra atos e fatos. Não registra. O subsistema patrimonial registra fato, ele não registra ato. Ou vai dizer que o subsistema de compensação registra fato. Não. Você sabe que o subsistema de compensação registra atos de gestão, não registra fato. Então, você precisa entender o que cada subsistema registra. É importante dizer que, embora cada subsistema trabalhe com um componente específico desse patrimônio, ou seja, subsistema orçamentário trabalha com orçamento, subsistema patrimonial com o patrimônio, subsistema de custos com os custos que são apurados pela entidade e o de compensação com os atos de gestão. Então veja que cada subsistema trabalha com um componente específico da entidade. Aí você pode pensar, sabendo disso, que cada subsistema trabalha com um componente específico, você pode até pensar, então eles não são subsistemas integrados, eles são subsistemas independentes. Mas não, cuidado, está errado.
A norma brasileira de contabilidade que trata desse assunto e está no teu material, ela determina que os subsistemas eles são integrados entre si. Embora cada subsistema trate de um componente específico do patrimônio, eles são integrados, eles fazem parte de um único sistema de informação contábil. Todos esses subsistemas, eles estão ali para controlar uma entidade do setor público. Então, eles referem-se a uma única entidade, né? Cada subsistema controla uma informação específica, mas todos estão tratando de uma única entidade. Então, os subsistemas contábeis são integrados. Cuidado com isso, porque também já foi explorado em prova. Veja aqui que nós temos um subsistema de contas, o de custos, que ele faz a apuração de custos de serviços. Aí você pode pensar, então ele não faz registro de atos e fatos, ele não tem relação nenhuma com os demais. Mas não, o subsistema de custos funciona assim. Para fazer a apuração de custo de um produto ou de um serviço, nós precisamos identificar todos os fatos que tiveram relação com aquele bem. Por exemplo, eu vou identificar qual é o custo dessa caneta, ou seja, quanto me custou para produzir essa caneta. Para identificar o custo dessa caneta, vou utilizar na alocação desse custo um valor de matéria-prima. Eu vou utilizar aqui também o valor, uma parte do salário das pessoas que trabalharam para produzir a caneta, uma parte da energia elétrica que foi utilizada para produzir a caneta, água e por aí vai. Todos aqueles valores de custos que estão relacionados com a produção do bem serão classificados como custo e serão utilizados para quê? Para a apuração do custo do bem. Então, o subsistema de custos, ele utiliza as informações que foram geradas nos demais subsistemas para poder fazer a apuração do custo da mercadoria. Mais um indício de que eles são integrados, né? Esses subsistemas, embora eles tratem de componentes específicos, eles são todos integrados, certo? Então, esses são os subsistemas, espero que você tenha compreendido. Lembrando que os subsistemas são utilizados para registrar todas as variações que ocorrem no patrimônio e também aqueles atos de gestão que são relevantes e que podem gerar uma alteração no futuro. Esses subsistemas, eles são utilizados futuramente aí para a elaboração das demonstrações contábeis. Então, não se esqueça, é um ponto importante, não é difícil, é um assunto bastante teórico, você tem no teu material a norma e você consegue verificar que é teoria. Tem que fazer a leitura da norma que trata do assunto, certo? Agora a gente vai para o outro assunto aqui da nossa aula, que é o plano de contas. Afinal, o que é o plano de contas, para que ele serve? Vejam, quando a gente fala de contabilidade geral, não existe um plano de contas definido, não existe um plano de contas pré-determinado. Por quê? Porque as entidades privadas, elas vão criar o próprio plano de contas. E aí o plano de contas será elaborado com base nas contas que são utilizadas na empresa. Vamos supor, eu, empresa, tenho uma aplicação financeira, vou registrar uma aplicação financeira. Isso na entidade privada. Na pública não funciona dessa forma. Na pública, nós temos um plano de contas pré-determinado aí, descrito. E esse plano de contas, ele tem como objetivo facilitar a identificação das contas contábeis que serão utilizadas para registro. Ele também tem como objetivo permitir a transparência das contas públicas. Ele vai auxiliar na elaboração das informações contábeis, vai auxiliar na prestação de contas. Por que ele consegue cumprir com todos esses objetivos? Porque o plano de contas é uma lista com códigos de contas e suas denominações. Então, ele vai trazer, por exemplo, uma conta de despesa com pessoal, que é o nome dessa conta, ele vai trazer um código que refere-se à despesa com pessoal. E aí ele vai facilitar a prestação de contas, facilita a identificação da conta, facilita o registro da movimentação patrimonial, facilita a transparência pública, porque já está pré-determinado, é só utilizar para fazer os registros contábeis. E todos os demais objetivos estão descritos no seu material. São objetivos que constam aí em normas de contabilidade, manual de contabilidade. De quem é a competência para instituir o plano de contas? Aí eu digo para você que a competência para a instituição do plano de contas foi definida lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que só quem pode criar,
alterar, complementar e por aí vai, todas as alterações que podem ocorrer em um plano de contas, é o STN, a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, só ele que pode fazer as alterações, inclusive instituir e alterar aqui o plano de contas. Bom, aí nós temos o alcance do plano de contas. O que significa o alcance? Significa dizer quem precisa utilizar, para quem esse plano de contas é obrigatório e para quem esse plano de contas é facultativo. Para quem o plano de contas é obrigatório, então? O plano de contas ele vai ser obrigatório para as entidades da administração direta e indireta. Essas têm a obrigatoriedade de utilização do plano de contas. E ele vai ser facultativo para as empresas estatais independentes, ok? Portanto, facultativo para essas empresas. Aí a estrutura do plano de contas, vem aqui comigo aqui nesse outro cantinho do quadro. Na estrutura do plano de contas, nós temos 7 níveis. Cada nível desse plano de contas corresponde a uma informação específica. Você tem no teu material um exemplo aí de informações registradas em um plano de contas? E aí você pode identificar que ele é composto por 7 níveis e é composto por dígitos que correspondem aqui 9 dígitos, tá? Nós temos então 7 níveis e 9 dígitos, certo? Cada nível tem uma informação específica. Primeiro nível, ele vai tratar das classes, então ele vai identificar qual é a classe dessa conta que está sendo registrada. Segundo nível, grupo e por aí vai. Cada nível vai trazer uma detalhação adicional, então quanto maior o nível da minha conta, do registro contábil, nível daqui dentro da minha estrutura de conta, quanto maior o nível, mais detalhada a informação estará. Dá uma olhadinha no teu material, porque ele tem aí exemplos de contas, tem um exemplo inclusive que consta lá no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, por isso é importante que você dê uma olhada, uma analisada. São informações oficiais, portanto, né, informações que podem perfeitamente ser cobradas em prova. O fundamental é você entender aqui essa estrutura da conta, do plano de contas. Lembrando que nós classificamos em cada nível, isso é importante. Também é importante você saber que o plano de contas é composto de 7 níveis e 9 dígitos, que os 2 últimos níveis são compostos aí por 2 dígitos. Então, é o que você precisa lembrar e para facilitar a tua compreensão, você tem no teu material exemplo de estrutura aí de contas em um plano de contas. Exemplo, inclusive, do teu manual, certo? Essas são as informações mais relevantes. Você tem ainda aí no teu material a teoria das contas e a influência que ela tem na elaboração do plano de contas. Veja que tem a estrutura da teoria patrimonialista, personalista e materialista. Essas teorias de contas, elas fazem parte de uma disciplina específica que é chamada teoria da contabilidade. Por isso que eu não vou chegar a aprofundar nenhuma dessas teorias aqui com vocês. O teu material, ele traz uma breve descrição, não acho que seja importante detalhar, até porque a gente entra em um outro assunto que não é contabilidade pública, mas ele traz uma breve descrição de cada uma dessas teorias e que contas podem ser identificadas por essas teorias. É uma corrente aí bem específica de plano de contas que determina que ele é influenciado pelas teorias, mas de forma geral, só para você saber, todas as contas, na verdade, podem ser encaixadas em determinadas teorias de acordo com a sua classificação. Teoria patrimonialista utiliza a classificação de bens para fazer o registro de contas. Teoria personalista vai classificar as contas de acordo com as pessoas que estão relacionadas. Então, são classificações teóricas de contas contábeis, e aí surgiu aí alguém que falou, não, essas teorias têm importância, têm relevância aqui para o plano de contas. Claro, qualquer conta que nós temos na contabilidade podem ser classificadas de acordo com as teorias. Por isso eu coloquei no teu material, porque isso também já foi objeto de prova, e só para garantir, só para tirar o peso da consciência, está aí no teu material, embora não seja o assunto mais relevante do que a gente viu até agora, ok? Dá uma olhadinha, então, nas contas que se relacionam com cada uma das teorias.
E agora a gente vai resolver algumas questões de prova para encerrar nossa aula, para fixar os conteúdos. Então acompanha comigo a leitura da primeira questão. Identifique se são verdadeiras ou falsas as afirmativas referentes ao exercício financeiro público. Primeira, o exercício financeiro deve coincidir com o ano civil. Segunda, as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas pertencem ao exercício financeiro. Terceira, o orçamento não é executado no ano financeiro. Quarta, o ano financeiro é o período no qual deve-se executar o orçamento. E quinta, todas as proposições acima são falsas. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Primeiro item está correto, ele pergunta se o ano financeiro coincide com o ano civil. Está certo, a Lei 4.320 determina exatamente dessa forma. O ano financeiro, o exercício financeiro corresponde ao ano civil. Correto. Item 2 também está correto, também consta na Lei 4.320, as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas pertencem ao exercício financeiro, está correto. 3 está incorreto, ele fala que o orçamento não é executado no ano financeiro, ele é no ano financeiro que o orçamento vai ser executado, portanto, a alternativa é incorreta. A próxima alternativa fala justamente o contrário, né, que o ano financeiro é o período no qual deve se executar o orçamento, está correto, a gente acabou de falar aí na alternativa de cima, então, realmente, no ano financeiro a gente executa esse orçamento, lembra que a gente faz o quê? A gente registra no exercício financeiro as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas, que pertencem, portanto, àquele orçamento, alternativa correta. E a última fala que todas as proposições acima são falsas, está incorreta, nós vimos que tem várias questões verdadeiras, por esse motivo o gabarito é letra C. O subsistema de informações que registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas, de acordo com a NBC TSP 16.2 é: letra A, orçamentário, letra B, financeiro, letra C, permanente, letra D, patrimonial, letra E, custos. Variações qualitativas e quantitativas estão relacionadas aos registros que ocorrem no subsistema patrimonial, por isso o gabarito dessa questão é letra D. O plano de contas aplicado ao setor público atende às necessidades dos entes da federação e dos demais usuários da informação contábil e está em conformidade com os princípios da administração pública, com as leis de finanças e orçamento público e com as normas e princípios contábeis. A utilização do plano de contas aplicado ao setor público é facultativa para: letra A, agências reguladoras e executivas. Letra B, autarquias e fundações públicas. Letra C, empresas estatais dependentes. E letra D, empresas estatais independentes. Empresas estatais independentes são facultativas aqui para elaboração, para utilização, para aplicação do plano de contas. Então, o gabarito é letra D. Para fins de elaboração e execução do orçamento, a Lei 4.320 estabeleceu o conceito de exercício financeiro que coincidirá com o calendário. Letra A, comercial. Letra B, fiscal. Letra C, financeiro. Letra D, civil. Letra E, eleitoral. Lei 4.320 determina que o exercício financeiro coincide com o ano civil, portanto, gabarito letra D. Essas questões de exercício financeiro são realmente muito tranquilas, você não pode esquecer, portanto, os 2 artigos da lei que tratam desse assunto, ok? Vamos agora para a próxima questão. Os atos potenciais praticados pela administração, os quais indiretamente podem vir a afetar o patrimônio do ente no futuro, são registrados em contas pertencentes ao seguinte subsistema de informações contábeis. Letra A, orçamentário. Letra B, financeiro. Letra C, patrimonial. Letra D, compensado. E letra E, de custos. Os atos de gestão são controlados no subsistema de compensação. Aqueles atos que no momento não geram nenhum impacto patrimonial, mas que podem vir a gerar, por isso nosso gabarito é letra D. A estrutura conceitual do plano de contas único é fundamentada na teoria patrimonialista, que visa a evidenciação dos elementos patrimoniais.
a compreensão da composição patrimonial e a demonstração de todos os bens, direitos e obrigações da entidade. Essa questão está verdadeira, a teoria patrimonialista realmente está relacionada ao registro dos bens, direitos e obrigações que compõem o patrimônio da entidade. Portanto, a alternativa aqui está correta, está verdadeira e essas informações adicionais, como eu te falei durante a aula, estão descritas lá no seu material. Nós encerramos por aqui essa aula de contabilidade pública. Espero que você tenha compreendido aí a matéria. Não se esqueça de estudar, revisar esse conteúdo, resolver exercícios e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!